A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, desde já agradecendo a cada um que tem assistido os meus vídeos que eu tenho postado, todos que estão compartilhando, que estão se inscrevendo, que estão deixando o seu like. Obrigada de coração, gratidão por todos que têm me dado essa força. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Glória a Deus, aleluias. E desde já, aquele que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal. E a partir do momento que se inscrever no canal, cada vídeo que eu postar, vocês irão receber automaticamente a notificação, glória a Deus, aleluia, para que venha assistir o próximo vídeo. Deixe o seu like, glória a Deus. Então, obrigada mais uma vez por vocês estarem me ajudando nessa caminhada, porque não tem coisa melhor do que fazer a obra de Deus, não tem coisa melhor do que servir ao Senhor com alegria, né, com perfeição, porque Deus, ele é maravilhoso, e o que nós fazemos para Deus, a recompensa não vem do homem, vem de Deus. Aleluias, amém? Então hoje nós iremos ministrar. Hoje nós iremos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1 adiante, amém? Onde está escrito, a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Glória a Deus, aleluias. Essa passagem bíblica, ela é uma passagem muito conhecida, né? Muito ministrada. Mas a cada dia a palavra de Deus, ela é renovada. A todos aqueles que leem a palavra, que medita, ela é renovada. E Deus dá a revelação a cada um conforme o Senhor, ele quer. Amém? E nós iremos dar início à palavra. Desde já eu peço ao Senhor Jesus Cristo que venha guardar cada palavra que ministrada na tábua do seu coração, para que venha dar bons frutos, para que venha ser edificada a nossa vida através dessa palavra. Amém? Está escrito no primeiro versículo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Glória a Deus, aleluias. Então aqui o Senhor de imediatamente, né, despertou Jonas. Então a partir daquele momento, glória a Deus, aleluia, que veio essa palavra a Jonas, o Senhor escolheu Jonas para fazer o que? A sua obra. Então Jonas seria ali o profeta no meio daquele povo, para que tudo que o Senhor quisesse transmitir para aquele povo seria através de Jonas. Glória a Deus, aleluias. Então o Senhor escolheu Jonas para fazer a tua vontade. Quando Deus, ele quer escolher alguém, ele não olha nem cor, nem idade, nem a maneira de como essa pessoa vive, porque quando Deus, ele escolhe, é porque Deus, ele sabe que aquela pessoa, ela tem a capacidade de fazer aquilo que o Senhor, ele quer. Não somos nós que nos escolhemos, mas sim Deus. Então Deus, ele capacita aquele que ele escolhe. Mesmo a gente falando, mas eu não sei falar, eu não sei agir, eu tenho vergonha, eu fico nervoso. Mas a partir do momento que você se disponibiliza de coração puro, limpo, a fazer a obra de Deus, a capacitação, Deus, ele te concede. Porque quanto mais busca, mais a gente acha. Acha quem é Deus. Então Deus, ele vai te dando conforme a sua aliança com ele, conforme a sua intimidade com ele. Glória a Deus, aleluias. Deus,
ele chama. É como a palavra do Senhor diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque muitos têm um chamado, mas nem todos estão dispostos a permanecer de aliança firmada com Deus. Ou seja, de continuar fazendo aquilo que o Senhor, ele manda que a gente faça. Glória a Deus, aleluias. Então Jonas aqui, ele foi o quê? Um escolhido de Deus para fazer a obra, para que Deus viesse fazer a obra na vida daquele povo, através de quem? De Jonas. Glória a Deus, aleluias. Continuando no versículo. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Glória a Deus, aleluias. De imediato, quando o Senhor chamou a Jonas, né? Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Então, Jonas, ele não aceitou, né, aquele chamado. Mas quando Deus, ele escolhe, quando Deus, ele quer usar alguém, não adianta a gente querer esconder, que a gente pode esconder do ser humano, mas de Deus ninguém esconde. Nós não conseguimos esconder de Deus absolutamente nada. Glória a Deus, aleluias. Então Jonas, ele quis o quê? Fugir do seu chamado. Então ele usou o quê? Ele comprou uma passagem, entrou no navio e fugiu para a cidade, ao contrário daquilo que Deus, ele estava ordenando que ele fizesse. Irmãos, quando a gente vai ao contrário da vontade de Deus, a gente perece, a gente sofre, a gente passa por situação que a gente, é o inimigo que está se levantando contra a minha vida, mas não é. Somos nós que permitimos que nós passamos por essa situação de aperto, essa situação de sofrimento, essa situação de desespero. Por quê? Porque nós fomos contra a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluias. Deus é o nosso Criador. Deus, ele nos conhece, Deus sabe da nossa vida. Então não adianta a gente querer fazer aquilo pela nossa vontade, porque pode até começar a funcionar no início, porque ali o inimigo, ele achou uma brecha ali para entrar na sua vida e destruir. Então, quando você abre essa brecha que vai ao contrário da vontade de Deus, ali começa tudo a desmoronar, porque o inimigo achou essa brecha e entrou o quê? E começou o quê? A destruir a sua vida. Então, que quando a gente tem um chamado, que nós não venhamos nunca, glória a Deus, aleluia, e ao contrário da vontade de Deus. Ou tentar fugir da presença de Deus, porque isso é impossível. Jamais nós iremos conseguir fugir da presença de Deus. A gente foge de alguém, por exemplo, chega alguém na sua casa, você não quer falar ou conversar, você manda alguém dizer, eu não estou. Ali aquela pessoa vai embora porque ela não vai invadir a sua casa. Você pode até fazer isso com alguém, né? Mas com Deus ninguém brinca, com Deus ninguém se esconde. E principalmente quando Deus, ele tem um chamado na sua vida. Glória a Deus, aleluias. E continuando no versículo. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a quebrar-se. Quando você foge, quando nós fugimos da presença de Deus, aí as tempestades vêm de todas as formas. Vem numa enfermidade incurável, vem no filho com diversos tipos de vício, vem numa vida financeira destruída, vem num casamento destruído. Então essa tempestade vem dessa forma na nossa vida, trazendo para o hoje. Mas por quê? Porque ali foi pelo quê? Primeiro pela nossa atitude de ir contra a vontade de Deus, e porque assim o Senhor permitiu.
Porque Deus, glória a Deus, aleluias, ele ama o pecador, mas o Senhor abomina o pecado. Então, quando a gente vai de encontro ao contrário da vontade de Deus, a gente peca. Então, o Senhor aqui, ele fez o quê? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um a seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e deitou, e dormia um profundo sono. Glória a Deus, aleluias. Então, quando aquele marinheiro viu a situação em que o barco estava se balançando, como se fosse quebrar, eles começaram a lançar o que? As cargas ao mar, porque eles achavam que o mar iria o quê? Ia afundar. Só que o motivo daquela tempestade era o próprio Senhor ali permitindo, porque ali dentro daquele barco tinha alguém que estava indo ao contrário daquilo que ele tinha ordenado. E esse alguém quem era Jonas. Jonas, ele desceu para o fundo do mar. Ele achava o quê? Ele achava que ali estaria o quê? Escondido de Deus, só que não está. Nós não conseguimos esconder. Quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, Ele faz. E não tem ninguém que impeça o agir de Deus na nossa vida. Nem nós mesmos. Glória a Deus, aleluias. E o mestre do navio, no versículo 6, chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então, naquele imediato momento, o marinheiro, acordou a Jonas, porque eles já tinham clamado os seus deuses. Ali havia vários marinheiros que reverenciavam vários deuses, e nenhum deles tinha dado jeito naquela tempestade, naquele vento. Então o marinheiro, descendo ali, descobrindo que Jonas estava lá dormindo, acordou a Jonas e mandou que ele se levantasse, para que ele viesse clamar também ao Deus dele, para que aquela tempestade não viesse jogar o barco a fundo do mar. Glória a Deus. E no versículo 7, continuando: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde, e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Glória a Deus, aleluias. Então Jonas, ele foi o que? Descoberto. E meio àqueles tanto de marinheiro, em meio àqueles homens, a sorte caiu em quem? Jonas. Porque a gente não consegue esconder. A gente não se esconde do que Deus ele quer fazer na nossa vida. Então Jonas ali foi o que? Descoberto. Glória a Deus, aleluias. E continuando no 8, então lhe disse: declara a nós tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Então aqueles homens, eles viram o tamanho, da fúria do mar sobre o barco, sobre eles, Então eles ficaram o quê? Amedrontados, assustados, admirados, o porquê que aquilo estava acontecendo. Então quando eles lançaram a sorte que veio sobre Jonas, então eles começaram o quê? Glória a Deus, aleluias, a interrogar Jonas. Que Deus era o que Jonas servia, para que tudo aquilo que estivesse ali acontecendo, o único motivo era ele. Glória a Deus. Então eles ficaram o quê? Curiosos, querendo saber de Jonas
de onde ele era, quem ele era, de que povo ele era e que Deus ele servia. Porque ali para eles tinha sido o quê? Muito, muito mesmo. Nem os próprios deuses dele deram jeito naquele tumulto, naquela situação, naquela tempestade, naquele vento, naquela fúria do mar. Então eles ficaram o quê? Curiosos e amedrontados. Então eles perguntaram para Jonas: que mal você fez para que sobreviesse sobre nós essa situação, esse mal? Glória a Deus. E Jonas, respondendo no 9, disse, e ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Glória a Deus, aleluias. Então Jonas se revelou ali para aqueles homens. Enquanto ele, no primeiro início, ele queria o quê? Se esconder. Ele foi logo para onde? Para o porão do navio, ali escondido. Ele veio essa situação, essa tempestade, esses acontecimentos, esse alvoroço, para que ele próprio se revelasse diante de todo aquele povo, aqueles marinheiros, a sua natureza. Então Jonas se confessou de sua própria boca quem ele era. Sou hebreu, temo o Senhor, né? O Deus do céu, que fez o mar e a terra. Glória a Deus, aleluias. Então ele serviu quem? Ao Deus, o nosso Criador, que é o nosso mesmo Deus de hoje. Ele temia a Deus que fez o céu e a terra e toda criatura que nela existe. Glória a Deus. Então, quando nós temos um chamado, quando Deus ele nos chama, que nós venhamos seguir o que Deus ele ordena que a gente faça. Que nós nunca venhamos, ao contrário, fazer ao contrário da vontade de Deus. Porque Deus, quando ele quer que a gente serve, Deus, quando ele tem um chamado, só quem perece somos nós, que não obedecemos à sua vontade. Então Deus ele move o que ele quiser mover. Porque se a gente não for por amor, a gente acaba indo pela dor. E ai daqueles que vão servir o Senhor pela dor, porque é mais doloroso. Melhor ir por o amor do que pela dor. Glória a Deus. E Jonas, aquilo que ele foi descoberto. Então não adianta, não tem como esconder da vontade de Deus. Não tem como esconder do chamado do Senhor. Glória a Deus, aleluias. No versículo 10. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tudo isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Então eles estavam em tremendo desespero. E eles interrogaram a Jonas naquele momento, porque Jonas conhecia a grandeza do Deus dele mais do que aqueles marinheiros, porque eles ainda não conheciam a esse Deus que Jonas serve. Glória a Deus. Então muitas das vezes nós passamos por situação que nós somos revestidos do poder do Senhor na nossa vida, que através da nossa fé, através da nossa aliança com Deus, a gente consegue também ganhar almas para Jesus. Porque o agir do Senhor na nossa vida, né, traz que outras pessoas que não conhecem esse Deus para vir para perto do Senhor, para se entregar a este Deus de grandes maravilhas. É por isso que muitas das vezes, quando Deus ele age na sua vida, te concedendo um milagre da saúde, um milagre na vida financeira, um milagre na vida sentimental, na vida familiar, onde em qualquer situação da nossa vida que o Senhor ele age, nós temos que contar esse testemunho. Nós temos que glorificar e exaltar esse Deus que nós servimos com os testemunhos, porque através dos nossos testemunhos, glória a Deus, aleluias, almas
de pessoas, nós ganhamos almas para Jesus. E a fé de pessoas, elas são que avivadas, elas são que é fortalecida. E muitas das vezes essas pessoas que se encontram nas profundezas de sofrimento, elas entregam a vida para Jesus. A partir do momento que a gente declara o nosso testemunho, que a gente fala do que Deus fez na nossa vida, pessoas são salvas, pessoas entregam a vida para o Senhor Jesus. Elas querem ter essa aliança com esse grande Deus que nós servimos. Então, que nós nunca venhamos ocultar as obras do Senhor na nossa vida. Venhamos, sim, contar os testemunhos, porque é muito importante que nós venhamos contar esses testemunhos, porque através dos testemunhos nós também ganhamos almas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Ainda tem muita gente precisando ouvir do grande e poderoso Deus que nós servimos hoje. Amém? Glória a Deus. Eu sou muito grata a tudo que Deus ele tem feito na minha vida. Que Deus ele nunca me deixou, nunca me desamparou. Deus ele tem sido fiel na minha vida e eu tenho buscado estar sempre em gratidão com o Senhor, porque eu sei que sem Ele na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Se Deus não tivesse me resgatado do pó, da cinza, eu não estaria aqui hoje. Só tenho a agradecer ao Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada pela tua misericórdia na minha vida. Glória a Deus. Continuando aqui na palavra. No 12. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vós sobreveio esta grande tempestade. Glória a Deus, aleluias. Então, Jonas de imediatamente declarou que o único culpado sobre o mal que tinha vindo sobre aquele navio, sobre aqueles marinheiros, tinha sido o quê? Por causa da sua atitude. Porque ele não obedeceu ao mandado do Senhor, à ordenança do Senhor. Ele não obedeceu ao chamado que Deus tinha entregado nas mãos dele. Então, através de Jonas, muitas pessoas ali poderiam pagar o quê? Pagar caro. E não é diferente na nossa vida hoje. Deus ele nos chama porque enquanto nós estamos fazendo, enquanto nós estamos obedecendo o chamado de Deus, Deus ele cuida da nossa família, Deus ele cuida de nós. Então, quando nós não obedecemos a palavra de Deus, quando nós não fazemos aquilo que Deus ele quer que a gente faça, tanto eu como a minha família pagamos o preço. Porque enquanto estamos aqui falando do amor de Jesus, enquanto estamos aqui fazendo a vontade de Deus, a obra do Senhor, Deus ele cuida da nossa casa, Deus ele cuida da nossa família, Deus ele cuida do nosso calçado, do nosso vestido, da nossa saúde, do nosso andar, do nosso falar. A direção da nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, porque a própria palavra do Senhor diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, enquanto eu estou aqui buscando o reino dos céus, que é Deus, agradando a Ele, fazendo a vontade dEle, então as minhas necessidades, o Senhor está cuidando delas. Então, eu não tenho por que me preocupar com elas. Porque Deus que eu sirvo, que é um Deus todo-poderoso, é esse Deus que está cuidando de mim e cuidará da vida de todos vocês. Em nome de Jesus, a partir do momento que todos tomar a decisão de obedecer o seu chamado, de fazer a vontade de Deus, de não ir contra a vontade do Senhor, a sua vida mudará. Porque Deus é quem cuidará de ti. Esse Deus que tem um poder sobre a natureza, sobre a terra, sobre o mar, sobre as criaturas, sobre a nossa vida, que somos criatura do Senhor. Então, Ele tem esse domínio sobre a nossa vida. Então, o Senhor ele tem um domínio sobre tudo e sobre todos. Então, é Ele que irá cuidar de nós. Amém? Glória a Deus. E continuando no versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então, em determinado momento em que Jonas pediu para que eles lançassem ele sobre o mar, aqueles homens eles não queriam fazer
não queria fazer essa maldade com Jonas. Então eles queriam o quê? Chegar até a terra. Só que o Senhor não estava permitindo. Por quê? Porque era necessário que aquilo tudo acontecesse para que Jonas viesse ao arrependimento. Para que Jonas viesse a arrepender desse pecado que ele tinha cometido contra o Senhor teu Deus. Então, que nós vamos vigiar as nossas atitudes, porque aqui, enquanto eles remavam para chegar à terra, né, o mar ainda mais se embravecia. Então, por quê? Porque a vontade de Deus aqui é quem ia prevalecer. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Então, na nossa vida, por mais que a gente queira, não vai ser a nossa vontade que vai prevalecer, mas sim a vontade de Deus. Sempre. Sempre vai ser a vontade de Deus que vai prevalecer na nossa vida. Amém? E continuando no 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhamos sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Glória a Deus, aleluias. Então, a partir daquele momento ali, eles viram que a ira do Senhor se aumentava cada vez mais, que Jonas permanecia dentro do navio. Então, eles fizeram o quê? Lançaram Jonas sobre o mar, mas de imediato eles pediram perdão ao Senhor, porque Jonas, nas mãos deles, estava ali ainda inocente, né? Aos olhos deles. Mas eles não sabiam, né? Que Jonas tinha um chamado e que ele não tinha obedecido esse chamado. Glória a Deus, aleluias. E no versículo 16, temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Glória a Deus, aleluias. Então aqui nós vemos que através de tudo isso que aconteceu com Jonas, esses marinheiros, eles reconheceram a grandeza do Deus que Jonas servia e passaram ao quê? A adorar ao nosso Senhor, nosso Deus. Então nós vamos vigiar, muitas das vezes nós que servimos ao Senhor, as nossas atitudes, porque muitas pessoas elas acabam se espelhando em nós. Não porque nós somos melhores do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém. Mas sim nós somos o quê? Todos aqueles que servem o Senhor têm que ser o quê? Imitadores de Cristo. Então que nós venhamos vigiar nossa atitude para que através de nós as pessoas venham ser o quê? Ver a presença de Deus na nossa vida. E que Deus é capaz de mudar. Deus ele muda as pessoas, né? Glória a Deus, aleluias. E por isso, por Jonas, a partir do momento que Jonas foi lançado ao mar, né, um peixe tragou Jonas. E ele passou 3 dias e 3 noites, glória a Deus, aleluias, na barriga daquele peixe, na entranha daquele peixe. Amém? Então, deixa essa palavra para a edificação, para a vida de cada um, para que nós venhamos fazer uma reflexão na nossa vida. Se Deus ele te chamou para te usar no louvor, amém, na palavra, amém, no dom da cura, amém, em vários os dons do Senhor ele concede àquele que ele escolhe, aquele que ele capacita. Então não deixe de fazer o que Deus ele te ordenou. Receba o seu chamado e faça a vontade do Senhor Jesus. Amém? Então, desde já eu já agradeço a todos. Não se esqueça, se inscreve, deixa o seu like, que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a vida de cada um nesta noite, que Deus cubra de bênção a vida de cada um. Mais uma vez, obrigada, gratidão pela vida de todos. Jesus te ama e eu também, em nome de Jesus. Amém.